Bom, começou agora há pouco a sessão do Senado que pode votar aí sobre as medidas cautelares aplicadas contra Aécio Neves do PSDB. A expectativa é que o tema entre em pauta ainda hoje, mas o que se fala entre os aliados do Tucano é que a votação deve ser adiada aí para amanhã, já que pelo menos 11 senadores estão ausentes, né? No início da tarde, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, foi comunicado da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinando que a votação sobre Aécio Neves seja aberta. De acordo com o ministro, a votação nominal dos representantes do povo, salvo raríssimas exceções, é a única forma condizente com os princípios da soberania popular e da publicidade consagrados pela Constituição. É o que disse aqui o trecho do ministro Alexandre de Moraes. Eu começo esse tema com você, Madu. Acertou o Alexandre? O que você achou da decisão do Alexandre de Moraes e, claro, sobre esse possível adiamento para amanhã do Aécio? Pois é, isso aí. Ontem mesmo a gente estava conversando aqui no programa sobre essa possibilidade de adiamento do julgamento do Aécio Neves. Isso é uma tremenda bola fora do cenário que foi lá, reivindicou no judiciário, né? Criou-se um impasse institucional, você devolveu a bola para o Senado, agora o Senado se diz que não tem capacidade, está inventando mil desculpas para não votar essa questão que é de suma importância para o eleitorado, principalmente para a minha pessoa. Hoje eu estava aguardando aqui, né, muito mais do que a novela, muito mais do que o jogo do Flamengo, eu queria ver de viva voz os parlamentares que iriam votar pela permanência do senador Aécio Neves nas suas funções normais, né, de parlamentar. Eu queria ver, né, e anotar cada um deles, né? Mas eu acho que esse espetáculo eles vão subtrair, né, da população, vão subtrair da sociedade. Eu até estava pensando que eles estavam atrasando o início da sessão para poder fazer mais ou menos na mesma hora do Jornal Nacional, para roubar a audiência do Jornal Nacional. Né? Mas eu acho que é debalde, né? O que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer? O André Azar, vai você. Decisão correta do Alexandre de Moraes? Nós falamos sobre isso aqui, né? Ontem, aliás, já na sexta-feira, decisão corretíssima. Aliás, é preciso elogiar. Eu fui um grande crítico da indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, e ele tem sido extremamente coerente, com votos realmente extraordinários, inclusive no voto que fez com que os holofotes se voltassem para o Senado hoje. O voto dele foi o voto mais preciso em defesa do que diz a Constituição, ou seja, que a última palavra a respeito de, por exemplo, afastamento de um senador da República, mas de um parlamentar de modo geral, é do Parlamento, é da Casa Legislativa. Foi um voto brilhante do Alexandre de Moraes. Dito isso, né, e retomando um tema que também tratamos ontem aqui, é claro que todos nós gostaríamos de que a discussão e alguma solução fosse tomada hoje pelo Senado Federal. Mas a questão discutida no Supremo Tribunal Federal na semana passada não tem nada a ver com agenda, com calendário, com pressão do Senado para que o Supremo decidisse. Não é isso. O Senado reivindicou uma prerrogativa que é dele, é de poder decidir sobre o afastamento de um seu membro. E o Supremo, embora tenha esticado a corda naquela votação bizarra da turma, cedeu porque não podia não ceder. A votação foi apertada, mas no final das contas prevaleceu a leitura ao pé da letra da Constituição. Então, a bola está agora com o Senado. Nós gostaríamos que a coisa fosse resolvida rapidamente, seria o melhor para todo mundo. Inclusive para o Aécio Neves, em certo sentido. Mas agora a agenda é do Senado, e é o que disse o próprio Alexandre de Moraes, que o Senado arque com as consequências das suas decisões. Vejam, hoje parece que não tem 12 senadores. Então a sessão seria adiada para amanhã. Voto aberto. Os senadores estarão amanhã? Esses 12 senadores chegarão a tempo? Haverá o quórum esperado para livrar o Aécio Neves? Por que não colocam o senador da República para ser julgado? A palavra não é exatamente essa, mas para ser julgado na Comissão de Ética do Senado Federal?
Vejam, eu não tenho a menor simpatia pelo Aécio Neves, falo isso aqui diariamente, mas se trata de alguém cuja denúncia não foi sequer aceita ainda pelo judiciário. Ele não é réu. Vera. Ele não é réu, mas tem essa medida aí que foi determinada e agora cabe ao Senado a palavra final. Então, isso não tem como jogar para o Conselho de Ética, uma vez que cabe ao Pleno do Senado, segundo a decisão do Supremo. Ele vai ter de prestar contas ao Conselho de Ética depois, caso permaneça no exercício do mandato a partir dessa decisão, dessa sessão que já foi aberta a ordem do dia, deve iniciar. O senador Aécio Neves mandou uma carta aos seus pares, né? Se disse indignado diante da violência que foi submetido, aponta que sofreu sanções, sofreu punições antes mesmo de se tornar réu no Supremo e pediu ali única e exclusivamente aquilo que todo cidadão deve ter direito, que é a oportunidade de apresentar sua defesa, provar sua inocência, sem pré-julgamentos nem sentença antecipada. Acontece que no caso dele é muito gráfica a acusação, né? Porque tudo bem, ele não é réu, ele não é nada, mas o Brasil inteiro ouviu os diálogos bastante constrangedores, eu diria estarrecedores, que ele travou com o Joesley Batista e o que se seguiu ali, ele mandar o tal do Fred receber o dinheiro, sua irmã envolvida e toda aquela trama que o coloca, sim, diante dos olhos da sociedade e dos seus pares, numa situação bastante delicada. Eu concordo que ele não foi ainda submetido ao escrutínio da Justiça, mas dificilmente o Senado vai ser totalmente alheio a isso, que são fatos conhecidos. Ele, por ser um poder político, por ser um poder mais político até que o Supremo, bem mais, ele não vai conseguir ficar impermeável a esse julgamento da sociedade e da população pública. E é por isso que o senador Aécio está bastante preocupado também com o quórum. Não sei se todos os 11, 12 que não podem comparecer hoje poderão comparecer nos próximos dias. O senador Ronaldo Caiado, por exemplo, da mula, né? Alegou que caiu de uma mula. Você imagina um homem daquele tamanho montado numa mula, pobre da mula. Ela que deveria faltar ao trabalho no dia seguinte. Não ele, por ter sido montado. Foi a confusão. Diga. Pior foi a confusão, Vera, que quando caiu o Ronaldo Caiado e a mula girando, caído pelo chão, separar o que era Ronaldo Caiado, o que era a mula, foi uma dificuldade danada, mas depois conseguiram. Então eu não sei como é que vai ser, eu acho que vai ser apertado, vai ser uma sessão bastante cercada de constrangimento, porque tem muita gente que é aliada do PSDB, é aliada do Aécio, mas vai votar segundo aí a régua da rua, porque vai ter que se haver com o eleitor no ano que vem. Fala, Andreasa. Tô vendo que você quer se manifestar ainda sobre esse tema. Então vocês vejam que coisa... o que é muito importante é essa definição para que a votação seja aberta. Isso é muito importante. É isso que o eleitor espera. É isso que nós esperamos. E nós vamos ver cenas constrangedoras, evidentemente, decorrendo daí. Há pelo menos 25 senadores na fila, se não já réus, para se tornarem réus. E terão de votar sobre o colega Aécio Neves. Veja o caso da Gleisi Hoffmann, talvez nem volte da Rússia. Está lá. Ela é réu. Ela é ré, né? A Gleisi Hoffmann, me perdoem. Está lá. Vai votar contra o Aécio Neves e colocar o seu pescoço na linha? Porque a gente sabe como são essas coisas, né? Os recados estão claros. Nessa altura do campeonato, as mensagens são evidentes. Hoje sou eu, amanhã é você. Então, queremos assistir a essa sessão, que ela seja aberta. Fala, Madu. Não, o que eu acho interessante, só para começar, dessa carta do Aécio, né? Pô, esse troço, essa novela, esse episódio todo já tem meses, e até agora ele não veio a público para apresentar nenhum fato, nenhum relato, nenhuma história, nenhuma narrativa, né, que o fizesse inocente. Porque, como a Vera falou muito bem, os fatos. O Brasil conhece os fatos. Ele não é réu, mas o Brasil conhece os fatos que o tornariam ou devem tornar réu.
né? E agora é isso, e até agora ele teve o tempo todo de apresentar para a sociedade que o mais importante de tudo é os compromissos, a satisfação que o Aécio Neves teria que dar para o eleitorado dele. E até agora, na NECA de Pitibiri, até agora ele não veio a público dar uma justificativa mesmo, porque não tem, né, sobre os fatos que todos nós presenciamos. O palavreado chulo é o de menos, né, mas o conteúdo, né, as negociatas, 2 milhões, afinal, até outro dia estava comentando com um amigo, logo o Aécio, que é de um cara rico, de uma família rica, é tanto por tão pouco. Inacreditável. Esse negócio da justificativa que ele deu não para muito em pé, né? Que ele estava pedindo um adiantamento, um empréstimo para pagar os advogados, iria vender um imóvel, iria obter os meios de uma outra maneira. Né? Você precisa de um empréstimo, você recorre ao banco, você recorre aos meios legais, você não recorre a um empresário envolvido nas investigações, como uma espécie de agiota para você conseguir dinheiro para pagar advogado, né? Mesmo porque o advogado tratou de se desvencilhar dessa história, dizendo que não recebeu recursos disso, porque ia ser ele próprio engolfado pela trama se não tivesse feito isso. Não é boa a situação do Aécio, ele virou aquela espécie de companheiro tóxico que ninguém quer ter por perto. Vamos ver com o voto aberto, conforme determinou sabidamente, corretamente, o ministro Alexandre de Moraes, como os senadores vão fazer. Você veja que a senadora Gleisi Hoffmann está numa espécie de exílio ali, porque o PT está querendo votar contra o Aécio, mas ela sabe que, conforme aquela propaganda de vodka, né, eu sou você amanhã. Então, ela tratou de ficar lá tomando uma vodka russa. Diga. Como todo petista, a Gleisi, né, voltou 100 anos na história, ou então pior, chegou 100 anos atrasada na Revolução Russa. Exato. E fique por lá. Bom, gente, mas ô Vera. Oi, vai lá, André. Claro. Eu acho que no final das contas, exatamente por esse conjunto de avaliações que nós fizemos aqui, o Senado votará não para proteger o Aécio Neves, mas para se proteger. Acho que no final das contas vai ser isso. A chance do Aécio Neves, que já foi maior de permanecer senador, de não ser afastado, está no espírito de corpo. Está na lembrança de que há pelo menos 20 senadores enrolados aí na linha para ser o Aécio amanhã. Você acha que é por aí mesmo, Vera? Pode ser, mas só que é maioria simples que precisa, né? E tem alguns que não estão enrolados e alguns que vão renovar os seus mandatos no ano que vem. Vamos lembrar que o ano que vem serão eleitos 2 senadores por estado. É a maioria que vai a voto popular. Então, eles não estão, assim, achando tão simples livrar o Aécio. Você veja a senadora Ana Amélia, que não está envolvida em nada, é uma pessoa que está passa aí ao largo dessas investigações. Esteve aqui no Jornal da Manhã. O PP é um tradicional aliado do Aécio, do PSDB. A senadora Ana Amélia fez campanha para o Aécio em 2014 e ela foi textual em dizer que vai votar pelo seu afastamento. Então, ele não vai poder contar com esse alinhamento clássico ali de partidos, governo, oposição. Vai se dar um mix. Mas se esse mix é favorável a ele, eu acho que eles estão fazendo conta na ponta do lápis. Não vai ser fácil obter essa maioria, não. Fala, Andreasa. É isso, não, tô concordando com a Vera. É isso aí, vai ser no Photoshop.